O tarô, ele não é só uma questão de prever passado, presente e futuro. Ele é uma ferramenta tanto de autoconhecimento, porque todos os arquétipos da humanidade estão ali naquelas 22 cartas. Agora, se todos os arquétipos estão ali, claramente a sua essência de vida também tá. Então, óbvio que vai falar de você. É uma ferramenta de autoconhecimento e também direcionamento. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje o episódio é muito especial, nós vamos falar aí sobre espiritualidade, sobre tarô, com o Michael Oliver. Ele é tarólogo espiritualista há mais de 30 anos, já atendeu aí mais de 50 mil pessoas e mais de 8 países também. Seja bem-vindo, Mica. Muito obrigado, Caio. Eu agradeço o convite, tá? É uma honra estar participando aqui. E muito obrigado também aí quem está assistindo pelo norte aí, pelo apoio, na verdade, né? Que para nós que trabalhamos nessa área com espiritualidade, ter uma atenção especial das pessoas que seguem ou que estão buscando, às vezes até uma mensagem ali, você participa de um programa podendo falar um pouco do teu trabalho e às vezes até indiretamente acabar auxiliando a pessoa de alguma forma. Então é muito importante, eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. Beleza. Pra gente começar aqui, Mica, conta pra gente como que começou, você é tarólogo, como que começou? Foi um dom que veio na sua vida? Você pensou um dia, falou, não, vou virar tarólogo? Como que foi a sua carreira, o seu início de carreira, a sua história? Então, Caio, a minha infância eu tenho uma memória assim muito ímpar em relação à infância. Eu lembro de coisas, juro, de pequenininho, coisas de 1 ano. Tem gente que fala, não, é impossível. E sim, eu lembro. E eu sou adotado, né? Quem me conhece sabe disso. Mas antes da minha família, que é espiritualista, eu morei num orfanato em São Paulo, próximo ao Pico do Jaraguá. E eu tinha visões espirituais ali em relação a pessoas que não estavam ali. Então eu perguntava, você tá vendo? E a pessoa ficava onde? Eu falava, aqui, tá dando tchau. Então coisas nesse sentido. Isso quando eu era bem criança, devia ter em torno de uns 3 anos. Até que eu comecei a ver criaturas que não faziam sentido pra mim. E anos depois, já com 8, 9 anos, que eu comecei a entender que aí eu apontava, olha, eu via isso daqui, que eram duendes, gnomos, coisas, e lá era um lugar muito florido. E aí tinha uma senhora, eu até lembro o nome dela, Dona Maria, e ela falava assim, você tem um dom especial. Então, hoje, adulta, eu falo, ela também, porque ela tinha um carinho, e ela sempre me perguntava, como eles são? Então, ali eu achava muito bacana. E eu fui crescendo até que fui adotado, né? E interessante que eu passei por uma família que não deu certo. Essa família também era espiritualista, linkada à Umbanda. Acabei tendo problemas eles eram tóxicos, né? Na verdade, eram pessoas muito agressivas e não estavam realmente preparados. E eu acabei sendo adotado depois, já pré-adolescente, por uma outra família, né? Eu fui primeiro na infância com eles, depois voltei pré-adolescente com eles também. E essa família também, espiritualistas, e ali eu acabei desenvolvendo, digamos, essa mediunidade. Só que eu comecei jogando baralho normal, né? Tava ali jogando 21, pife, essas coisas, e era uma coisa muito louca, porque eu começava a ficar concentrada nas cartas e os amigos ficavam, vai, Michael, e eu tava prestando atenção, e de repente eu falava assim, aconteceu alguma coisa na tua família? Tal. E criança, assim, só que a minha família não sabia, porque eu comecei a perceber que aquilo não era comum, porque todo mundo zoava, e eu fiquei parado aqui. Então, quando minha família descobriu, eu já tava com meus 19 anos já. Demorou. E aí, com 19 anos, você descobriu isso e pensou que você poderia ajudar outras pessoas. E aí, qual que foi a virada de chave para você pensar assim, eu posso utilizar isso para ajudar alguém? Foi através de uma amiga, na verdade. Ela estava com muito problema no casamento dela. E aí a gente entrou num dia num assunto de espiritualidade, ela comentando da mãe dela tudo, e falou assim, minha mãe era uma mulher que lia carta, tal, lá. E assim, de espontâneo, eu falei, que legal, eu também vejo isso. Porque não era tão comum, né? Então a gente tá falando de uma coisa ali final de anos 80, mais ou menos 90. Então, eu falei isso e tal, e ela falou, Mica, você lê? Você consegue ver? Falei, consigo. Ela falou, eu tenho um baralho aqui, se eu te der, o que você vê? Eu falei, eu não sei o que aparece aqui. E aí, só que eu não tinha treinamento, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. E aí eu comecei a ver tal. E aí eu falei, olha, é isso, e as coisas foram acontecendo. Então, na época não tinha WhatsApp, a minha família era muito humilde, então ainda não tinha telefone. Então, quando a gente se encontrava, ela vinha, amigo, você não sabe. E me contava tudo pontuado certinho do que tinha sido dito.
E aí eu fui vendo a necessidade de conhecer mais aquilo, mas quem? Não tinha isso. Então, o que a gente pegava? Revistinha nas bancas, que tinha coisa de tarô, e eu comecei estudando por aquilo. E no passar do tempo que eu fui adquirindo mais conhecimento, livros, essas coisas, e ter até mesmo um mentor que foi me ensinando como deitar as cartas, como montar as casas das cartas, o que cada uma representava, inclusive com a astrologia, que tem muito os arquétipos da astrologia também inserido nas cartas. Então, foi assim um divisor pra mim. Essa amiga pra mim foi, acho que eu acredito que é onde tudo começou até profissionalmente mesmo. Ah, entendi. Então, como que hoje, qual que é a sua... Como você ajuda as pessoas? Você prevê o futuro? Você tira cartas? Você lê? Qual que é hoje o seu método de trabalho? Então, Caio, a leitura, ela é muito ampla, ela vai desde processo de autoconhecimento. Tem muita gente que você pergunta sobre tudo na vida dela, ela responde. Quando você pergunta sobre a pessoa, ela não sabe responder, tá? Mas e aí, o que você gosta de fazer mesmo? Ai, Mica, meu emprego não dá certo. Ela já passou por 10 empregos, nenhum deu certo. Será que o problema é o emprego? Então entra nessa questão. Passou por 10 casamentos. Nenhum casamento deu certo. Será que o problema é o casamento? Eu não quero mais ninguém na minha vida. Eu ouço muito isso, inclusive, tá? Então, imagina se você lider com amor. Eu sempre falo isso. Recentemente, eu tive uma cliente que me falou isso. Não quero mais ninguém na minha vida. Eu tô farta de sofrer, tal. Eu falei, tá, e você vai deixar de vivenciar uma relação bacana com pessoas bacanas porque você tá magoada com uma pessoa. Então, você pune uma por outra. Né? Imagina se fosse teu emprego. Você ama teu emprego? Amo. Falei, imagina se teu chefe apronta com você e você é mandado embora. Você nunca mais vai procurar um emprego, vai virar pedinte. Então a pessoa fala assim, opa, então é um chá de realidade, mas não de forma invasiva, mas fazendo com que a pessoa caia na real. Tá? Então, o tarô, ele não é só uma questão de prever passado, presente e futuro. Ele é uma ferramenta tanto de autoconhecimento, porque todos os arquétipos da humanidade estão ali naquelas 22 cartas, tendo complementar pelos arcanos menores, né? Agora, se todos os arquétipos estão ali, claramente a sua essência de vida também tá. Então, óbvio que vai falar de você, tá? Então, é uma ferramenta de autoconhecimento e também direcionamento. Entendi. E para você dar esse direcionamento, eu imagino que deva exigir conhecimentos de outras áreas da vida. Sim. Como exige para um tarólogo conhecimentos de finanças, de outras áreas da vida também? Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta eu ter um livro na mão se eu não souber ler. Ele vai servir no máximo para eu colocar embaixo do pé da mesa, se ela tiver pensa. Vai servir para isso, menos para leitura, né? Menos para conhecimento. Então, a arte de ler o tarô, ela não significa só decodificar signos, símbolos, números, cores, para que você chegue a um denominador comum sobre o que aquilo está te mostrando. Porque se você for falar de decoreba, qualquer um decora o tarô. Mas como ele exige sensibilidade e conhecimento de quem está lendo, é muito importante. Então, o que acontece? É comum eu atender muitos empresários, alguns que estão começando, outros que estão quebrando, tal. Ali, muitas vezes, eu coloco, óbvio, da minha experiência, porque, geralmente, eu coloco uma humanização muito ímpar. Então, eu quero que o cliente que está ali comigo, a pessoa que está ali comigo, entenda que sim, ela não está sozinha naquela jornada e que ela está conversando com uma pessoa que passou exatamente por aquilo. Então, ela não está só com um tarólogo ou com um especialista, ela está com alguém que conhece a estrada dela e que vai saber qual é o melhor caminho na direção. Então, sim, eu tenho que entender, acredite se quiser, não sou médico, nada disso, não falo nos termos médicos, mas tenho que conhecer um pouco de medicina, porque muitas vezes, sim, já tive pessoas que falam, você salvou minha vida. Eu falo, não, quem salvou foi você que tomou a atitude de ir atrás de um médico. Eu só falei o que estava aqui. Ponto. Então, assim, ele é um direcionador, assim, incrível, mas depende do teu conhecimento. Você tem que estar apto a cada setor para falar. Por exemplo, um tarólogo, ele tem que minimamente ter um conhecimento sobre família, sobre amor, né? Como você lida com as suas próprias emoções e sentimentos, sobre como você lida com as suas finanças. Muitas vezes o problema não está no campo financeiro. Eu não tenho sorte nas finanças. Não, você não sabe lidar com dinheiro. Você não sabe lidar com o seu próprio negócio. Tá? Você abriu um negócio sem se planejar, então, e agora você fala que não tem sorte, isso não tem a ver com sorte, tem a ver com falta de conhecimento. E é exatamente o que o tarô exige, conhecimento. E a consulta com o tarólogo, ela substitui uma consulta com o psicólogo, a pessoa pode ir lá para desabafar, ela tem alguma coisa
Nunca. Substitui ou é complementar? Como que funciona? Nunca, é complementar. Complementar com certeza, porque como eu disse anteriormente, é uma ferramenta que te direciona ao autoconhecimento, tá? Por exemplo, ela jamais vai falar, não tome tal remédio, né? Ela pode, às vezes, falar, quando que foi? A gente tá em agosto. Final de junho, começo de julho, eu tive uma cliente que ela tá assim, minha mãe tá com labirintite, Falei, sério? Nossa, que coisa, tal. Passou. Chegou na hora da consulta dela, passou realmente sobre a mãe dela. Falei, tua mãe não tá com labirintite. Tua mãe tá com um tipo de intoxicação, alguma coisa sobre medicamento, tá? Ela falou, sério? O que acontece? Ela parou de tomar um remédio, que ela cismou que aquele remédio não estava fazendo bem, começou a tomar um outro. Tava dando efeito colateral. Ela parou o remédio e sumiu a tontura. Então, assim, tava fazendo mal, tava atingindo alguma coisa ali. Então, não era labirintite, tá? E aí, inclusive, ela já estava fazendo o tratamento de labirintite. Falei em algum momento pra ela, não faça o tratamento? Falei, não, ressignifique a forma como você está se tratando. Reveja se teve alguma mudança, tal. Então, aí entra o direcionamento, tá? Eu tô vendo ali, mas eu tenho que direcionar na forma certa, mas nunca falar, pare o tratamento, jamais. Seja psicológico, em qualquer área, jamais. Entendi. Você dá uma sugestão, um direcionamento para ela investigar uma possível causa do que está afetando naquela área da vida dela. Sim. Tem umas coisas dentro disso que é muito interessante, que corrobora com a medicina. Isso aconteceu 2 vezes, é interessante que ímpar, rente, são as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos. 2 mulheres, 2 mães, que me procuraram, e é interessante porque tem uma distância de tempo de um acontecimento para o outro, mais ou menos de uns 3 anos. Eu vou falar de uma porque o outro é idem, tá? Que sentado ali não tinha nada a ver com o que nós estávamos vendo sobre campo profissional, ela estava querendo fazer uma mudança de área. Aí eu joguei uma carta e falei, vamos ver um conselho do tarô. E ali eu vi alguma coisa em relação à família, puxei mais 2 cartas, falei, tua mãe tá bem? Ela falou, minha mãe tá ótima. Falei, aqui tá dando uma cirurgia pra tua mãe, com alguma coisa relacionada à garganta, à tireoide, tá tudo ok? Falou, Micael, tá tudo ok e tal, mas eu vou falar com a minha mãe. E a mãe dela ficou cismada com aquilo. Interessantemente, a mãe dela foi pro hospital, fez toda uma análise ali com os médicos, e ela me ligou, ela falou, Micael, minha mãe tá internada. Eu falei, por quê? Ela falou, ela foi ver o que você falou e ela tá com tumor na garganta. Só que não tinha sintoma nenhum. E assim, o médico falou, isso daqui tá pra dar um problema maior e a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Então você vai ficar aqui sobre observação e internação, e ficou. Passou mais ou menos uns 3 anos, a mesma coisa, só que com outra pessoa. Então, por isso que eu falei, a mãe que falou que eu salvei a vida da mãe dela. Não salvei. Ela tomou a atitude de verificar. Entendi. E em relação à religiosidade, existe algum bloqueio em relação a crenças e religiões? Mesmo quem não acredita no tarô pode se consultar? Quem tem diversas religiões é cristão? O tarô, ele é independente de crença. Eu uso muito uma analogia. É óbvio que se eu subir em cima do prédio aqui e pular, eu vou me esborrachar. Eu preciso acreditar que eu vou me esborrachar? Não, tá? Então, o fato é que a partir do momento que eu tomar aquela ação, vai acontecer. Então, a leitura do tarô, independente da tua crença, o que tiver ali sobre a tua vida, ele vai dizer, ponto. Seja passado, presente ou futuro, ele mostra. Tarô não lê futuro. Vamos chegar nisso, tá? A questão é, quando a pessoa, de alguma forma, tem uma certa religião ou uma certa crença, por exemplo, não negativando o cristianismo, todas as religiões são importantes, tá? Mas, de alguma forma, ela coloca uma limitação. Até a própria religião que lida com espiritualidade, como Umbanda, Candomblé, até o próprio kardecismo, ele limita a questão do tarô. Por quê? Porque a pessoa acredita assim, eu sou do Candomblé e por isso eu não tenho visão pro tarô. Gente, tarô é independente de religião. Tá? Eu posso dizer até que o tarô é uma pseudociência. Arriscaria dizer isso. Tá? Porque o que é a ciência? A ciência é tudo aquilo que é comprovado. Mas quantas coisas não eram comprovadas, era tirada como loucura, ou como incerto, como um erro de humanidade, e hoje são amparadas pela ciência, reconhecidas. Então, assim, será que daqui 20 anos o tarô também não é uma ferramenta que vai ser? Né? Sim. Então, essa questão é muito ímpar. Então, sim, crenças e religião tendem a limitar uma leitura. Eu acredito que se o tarólogo quer se tornar realmente um excelente profissional de direcionamento, ele tem que ser um espiritualista livre. Ele não pode estar limitado numa religião ou em uma determinada crença, porque senão realmente ele não consegue ver.
Isso que você falou, inclusive, eu tenho uma cliente na agência que ela é uma nutróloga e ela pratica uma terapia contra o câncer que chama método Kovacic, que é através de radiestesia. E ela não é provada hoje em dia, ela está querendo escrever uma tese de mestrado para tentar provar isso aí, tentar trazer isso para a ciência, que a radiestesia é através de energia também, tudo, né? Você acredita que o tarô é questão de energia? Total. Tanto que é muito comum, Caio, as pessoas me perguntarem, tanto no tarô, quanto num tratamento de reiki, ou até mesmo em um trabalho espiritual. Por exemplo, eu vou exercer um trabalho ali de cura para alguém que está enfermo, está no Japão, está passando por uma crise e tal. Eu vou mentalizando com a foto daquela pessoa, fazendo o trabalho ali, daqui a pouco, resultado. Micael, não sei o que você fez aí, mas muito obrigado, a pessoa tá... Então, assim, a energia, ela conta muito, tá? No tarô é ímpar. Einstein já disse, somos a energia condensada. Tudo é energia. Se o tarô são arquétipos que pegam toda a natureza cósmica e também humana, tá? Então, obviamente que a troca de energia através dele é importante. Sim, posso ler para você, por exemplo, você tá no Japão. Eu leio para você tá ali, hoje a gente se fala, tudo por uma câmera. Então você tem uma certa presença, mas não quer dizer que vai dar errado a leitura. Mas se a tua energia estiver ali, a tendência do jogo, assim como estamos conversando agora, é fluir muito mais. Entendi. E você falou aí do tarô, o que é o tarô, agora explicando rapidamente? Sim, o tarô ele é uma ferramenta, óbvio, de autoconhecimento, de auxílio até espiritual, tanto quanto em outros setores da tua vida. O tarô ele é um instrumento que vai sempre trazer para você uma visão um pouco mais ampla, ou panorâmica, ou até diferenciada daquilo que você tem no teu dia a dia. Você vai falar, eu vou ver aqui uma coisa sobre o meu trabalho, como que eu resolvo isso daqui? Às vezes você não está conseguindo ter um norte, e aquelas peças do tarô, cartas do tarô te traz uma inspiração que você fala, nossa, não tinha pensado nisso. E realmente muda, tá? Então é uma ferramenta de direcionamento e autoconhecimento, geralmente. E você comentou agora há pouco também sobre ver o futuro. É possível ver o futuro com o tarô? De acordo com a ciência, não. De acordo com a espiritualidade, sim. Quer ver como a gente resume o tarô? Você pega um detetive. Ele é muito bom. Aí esse detetive está suspeitando de uma pessoa, que aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada. Ele começa a investigar. O que acontece? Ele começa a emitir para ele mesmo qual seria o próximo passo daquela pessoa. E de repente, ele chega no ato e pega a pessoa em flagrante. Ele prevê o que aquela pessoa ia fazer, em termos de conhecimento. Então, entramos naquilo que eu te falei de conhecimento. Você tem que ter conhecimento para poder entender o que o tarô está te mostrando. Não é só fazer um cursinho aqui e ali e falar, eu sou um tarólogo e direcionar as vidas da pessoa. Isso é perigoso, tá? Você tem que ter realmente conhecimento. Estudar muito além do tarô. E aí sim, você terá uma previsão, muitas vezes, assertiva do futuro, tá? Porque você consegue prever quais são os acontecimentos e aonde aquilo vai dar. Tá, e como que você prevê o futuro? Por incrível que pareça, olhando o passado. Tudo tá lá. Ação e reação é uma das causas do tarô, inclusive. É uma das leis que ele abrange. E falando da consulta prática mesmo. Antes da consulta, existe algum tipo de energização que você faz no seu ambiente? Existe algum tipo de preparação para a leitura? Sim, meu ambiente ele é todo preparado, por exemplo, em Feng Shui, desde a recepção a tudo. Né? É muito comum as pessoas falarem, não sei, eu entrei aqui, cara, eu sei que eu tô aqui, mas assim, tem alguma coisa que eu não sei te explicar, ela é diferente, é energia, tá? Então, limpeza espiritual, mantras que eu faço nas portas, em cada lugar, em cada canto, um mantra específico, todo dia agradeço aos espíritos das cartas que estão ali comigo, aos meus mentores, tal, e lógico, banhos que eu me preparo, borrifadores que eu coloco no ambiente, tal, aromaterapia, cromoterapia, então tudo ali é trabalhado para que a energia da pessoa se sinta bem, porque tem gente que fica cismada com essa coisa, eu vou te dar um passe, eu vou fazer uma questão energética. Então, por uma questão ética e respeitosa, eu faço isso no ambiente e a pessoa vai corresponder àquilo. Então, sim, é importante ter um preparo. Entendi. Você preparou o ambiente, chegou a hora da consulta. A sua consulta ela é presencial ou online, né? Sim. E a pessoa, ela se abre, você faz algumas perguntas e aí você abre o baralho? É isso?
Olha, tem 3 modalidades em relação à leitura, né? A primeira leitura é onde eu vejo passado, presente e futuro, né? Geralmente quando eu leio, vamos supor que eu vou ler para você na primeira vez numa consulta. Eu vou ler até para que presente e futuro qualquer um fala, tá? Quero ver falar o teu passado e você falar, meu, da onde ele tirou isso? Da onde ele tá sabendo dessas coisas? Então, são coisas muito específicas, tá? Principalmente quando envolve família. Então, essa é a primeira modalidade, passado, presente e futuro. Vamos supor que daqui 3 meses você queira uma nova leitura, eu vou ler do presente para frente, porque não tem sentido ficar lendo passado toda vez, ou então podemos ir direto para o modo Tarô Responde, que é perguntas e respostas. Mica, olha, eu tenho aqui 10 questões que para mim são importantes saber hoje e eu quero ver quais são as respostas que o Tarô me traz. Tá? E aí eu vou pondo ali, geralmente assim, muito assertiva também. Entendi. E quais são, como que é um baralho, você abriu o baralho ali, como que é um baralho de tarô? O tarô, geralmente, ele tá dividido em 2 arcanos maiores, você pode ter um inserimento de outros arcanos menores, né? E traz uma referência ali, os arcanos menores vão trazer uma linha de complemento, né? E que vão sempre pegando os arcanos maiores, que vão trazer as bases principais da tua estrutura de vida, ou seja, as respostas principais, e os menores dando um detalhamento. Então, o tarô, ele sempre vai ser dividido nisso. Então, cada carta ali, cada arcano que a gente chama, ele vai ter um arquétipo, ele vai te falar de um tipo de essência, de energia, de situação que está sendo apresentada ali. Por exemplo, se eu pegar um mago para falar sobre você, eu vou falar que você tem um grande potencial, um potencial de transformação, de comunicação, de elevação espiritual e material ao mesmo tempo. Mas também vou ter que olhar o teu lado negativo e também fazer com que você entenda o que aquela energia daquela carta está te mostrando. Então, é importante, e o tarô ele é dividido exatamente nessa forma, tá? O que a gente chama de casas também, né? Uhum. E aí, dependendo da carta que sai, é uma interpretação, aí vai de acordo com o seu... Como que funciona a questão de, por exemplo, sair uma carta muito ruim. Então, carta ruim, carta boa não existe. Tem muita gente que fala, essa carta é péssima, hein? Eu já consegui fazer leituras maravilhosas com 3 e 9 de espadas. Porque tudo tem negativo e positivo na vida, né? Ninguém é luz e trevas o tempo inteiro, né? Tudo tem uma dualidade. O universo é ambos. Então, o tarô, obviamente, também possui, tá? Então, por exemplo, a carta da morte, muita gente teme, né? Então você vai falar da carta da morte, muita gente vai falar, ai, alguém vai morrer. Não, a carta da morte está finalizando um ciclo, ela tem um simbolismo, tá? Significa, por exemplo, que você pode encerrar aquele emprego que você não quer mais para começar uma nova fase, aquela situação que você não aguenta mais, está para morrer. Então ela traz essa referência, tá? Agora, vamos colocar o lado negativo, ela pode representar um corte de algo que você esteja planejando e que não vai ser bom. Então aí você vai ter que olhar as cartas à volta, ver o que precisa ser trabalhado para mudar essa questão, ou se realmente aquele ciclo não é bom para você, ele precisa encerrar. Às vezes você tem certeza que é e não é. Então tem que ter um certo cuidado e a carta da morte vai te dar esse alerta. Mas não quer dizer que ninguém vai morrer, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, torre, 3 de espadas, carta enforcado, cartas que podem, à volta dela, simbolizar quedas físicas, ela pode sim retratar até uma questão de morte física. Mas eu não costumo falar de morte no tarô, eu acho que isso pertence a Deus. Não gosto, por exemplo... Nada contra, mas pessoas que ficam, eu mandei carta pro fulano e o avião do fulano caiu, sabe? E com todo respeito, eu falo, gente, quando você faz isso pra mim não é dom, isso pra mim é maldição. Você tá amaldiçoando e colocando um tempo de vida na pessoa, então pra mim isso não é bom, tá? Então, quem quer se consultar comigo, será que vai ver sobre morte? Não. Do presente pra trás até ok, pode acontecer. Passado, não. Tá? Até porque a pessoa já morreu, não tem como mudar. Então, futuro não. A pessoa já morreu, não tem como mudar. Ok? E na sua consulta, o que é que você não faz? Você já falou aqui da questão de prever morte. Tem outras coisas que você fala, não, esse ponto aqui eu não toco. Fofoca. Tem muita gente que chega assim, Micael, agora que a consulta já encerrou, a gente tem 10 minutos, isso é muito comum, tá? Vem aí. Meu pai tá traindo minha mãe, não tá? Jamais eu vou falar isso, tá? Jamais eu vou utilizar o tarô pra bisbilhotar a vida do outro. É antiético. Imagina um médico contando determinadas coisas que não pode. É antiético. Ele não responde por uma ética à toa, não tem um conselho de ética à toa. Imagina o teu advogado pegando a tua causa e espalhando pra todo mundo. O pessoal, olha, o Caio, tarô é a mesma coisa, eu não posso invadir. Agora sim, tem casos que às vezes a mãe pede pra filha, aproveita que você vai lá, pergunta pra ele e tal, se ele pode me responder, ou então eu marco uma consulta. Normal, acontece, tá? Mas o que um tarólogo nunca pode fazer é ser antiético.
tá? Manipular a pessoa. É muito comum, eu recebo muito isso, inclusive, pessoas que foram em outros profissionais da minha área, inclusive isso negativa a nossa visão, né? O nosso trabalho, porque a pessoa fala, eu fui numa taróloga e ela já foi falando que tinha macumba que a ex-namorada do fulano fez e tá acabando com a minha vida. E você olha, não tem macumba nenhuma, ela só tá tendo um atrito com o chefe, ela só tá desentendida com o namorado. É divergência de opinião que tá afastando ali, não é macumba. Então tem que ter muito cuidado. Por quê? Tem gente que manipula, às vezes até vê que tá tendo uma divergência, mas já fala, opa, eu vou jogar um terror psicológico na pessoa para obter um dinheiro em cima disso. Tem que tomar muito cuidado, porque isso existe, infelizmente. Aproveitando que você falou, tocou no assunto aí de tem tarólogos que são charlatões, que praticam golpe. Como a pessoa que está ouvindo a gente aqui, ela pode saber se o tarólogo dela é uma pessoa confiante, uma pessoa que realmente faz um bom serviço, ou se ela pode desconfiar desse tarólogo? Olha, o primeiro fator é indicação. Ninguém indica o que é ruim. A não ser que seja teu inimigo, né? Aí é outra coisa, tá? Então, indicação é o fator número 1. Se uma indicou, outra indicou, você vê, a pessoa tem sempre uma agenda cheia, a pessoa tem, vai fazer hoje, nós temos Instagram, YouTube, essas coisas, a pessoa, ela põe o rosto dela à prova, ela não tem o que esconder. Ela tem uma ética, ela tem respeito, ela realmente leva a sério o trabalho dela. Então, isso tudo é muito importante. Agora, quando a pessoa só põe as mãos ali, já vai te ensinando, falando, olha, se você sente que a tua vida, pode ter certeza que essa pessoa vai te empurrar um trabalho, vai detonar a tua mente e você vai realmente. Então, primeiro ponto, indicação. O segundo ponto, visualização. A pessoa tá mostrando, ela tá te passando uma confiança, ela tá colocando realmente a humanidade dela rente à sua, você tá tendo uma troca de identificação? Perfeito. Agora, se você não tá sentindo confiança, esquece, agradece, termina a sua consulta, vai embora e procura outro. Tá? É a minha opinião. Entendi. Em relação agora, do lado da pessoa que procura um tarólogo, qual que é o maior erro da pessoa que procura o tarólogo? O que ela faz de errado, que ela pode melhorar e ter respostas mais assertivas ou deixar de fazer? Então, Caio, eu sempre... Por isso que eu harmonizo bastante o ambiente. Essa é uma técnica que eu utilizo para que a pessoa se relaxe, ela esteja relaxada naquele ambiente. E geralmente, eu nunca permito que ela fale nada do que ela veio ver. Geralmente é isso, a não ser no modo Tarô Responde. Aí é outra coisa. É uma consulta mais emergente e tal. Então, o que acontece? Quando a pessoa vem para mim, a primeira coisa que eu falo, não crie expectativas. Expectativas andam de mão dada com ilusão e ela é o primeiro bloqueio mental que você vai ter. Então, ou seja, às vezes eu falo pra você, vai dar certo com fulano, você só entende a parte do vai dar certo. E aí você chuta o pau da barraca com o cara, porque você fala, vai dar certo mesmo, então qualquer coisa que eu fizer eu sei que eu não vou perder. E aí perde, Micael, você falou que ia dar certo. Então, você colocar expectativas ou você ouvir apenas o que te convém é uma coisa que você não deve fazer numa consulta. Você tem que estar apto, aberta ali para ouvir exatamente o que o tarô vai te dar como direcionamento, como posicionamento e como até uma linha de autoconhecimento mesmo. Muitas vezes o que você julga que está faltando no outro ou em excesso no outro, na verdade está em você. E precisa mudar também. Tá? A mudança dentro de uma relação, seja profissional ou amorosa, ela não parte só do outro. É de ambos. Uhum. E existe a forma certa de fazer uma pergunta pro tarô? Por exemplo, perguntas fechadas, perguntas abertas? Existe, por isso eu já até adianto. Muita gente vem com essa pergunta. Micael, você não faz só uma perguntinha? Não faço. Por que eu não faço? Eu tô lidando com a tua vida. É justo, você tá vindo pra mim, você tá me dando credibilidade a partir do momento que você vem pra mim. Você tá colocando confiança no meu trabalho, respeito também aliado à confiança e, obviamente, você tá colocando a tua vida nas minhas mãos. Aquela pauta, aquela decisão que você tem que tomar, você tá pondo aqui. Então, a partir do momento que eu te dou uma resposta coringa, que respeito que eu tô te retribuindo? Que direção que eu tô te dando de fato? Será que vai ser assertiva de fato? Tá? Eu falo que tem uma escada, mas eu te dei o detalhe de como essa escada foi construída. De repente, no meio do caminho, ela rompe e você cai. Então, e aí? Então, perguntinha é uma armadilha, tá? Se você, inclusive, olhar no Reclame Aqui, eu acho que ela é uma número 1, tá?
de reclamação. Tem muita gente que acessa agora inteligência virtual, faz perguntinha, acha que é uma pessoa que está respondendo, às vezes a pessoa não está te respondendo, ela vai lá, copia e cola e te manda uma resposta. Gente, eu não faço isso. E olha que eu atendo deficientes auditivos, tá? Então, de alguma forma, eu sempre faço questão de tirar foto, colocar ponto por ponto ali do que está acontecendo, falar sempre o nome da pessoa para ela ver realmente que é uma consulta. Na maioria das vezes, a consulta é online. Então, nesse caso, expectativa zero, tá? Nunca põe expectativa também. Uhum. Essa questão da inteligência artificial, ela muitas vezes é o que a gente chama de alucinar, que ela dá respostas completamente aleatórias, né? Sim. Eu vejo, Caio, inteligência artificial como um grande auxílio, verdade, mas ela não substitui. Tá? Ela não substitui. Eu vou colocar um robô aqui para operar. Tá, ok, você pode ter o robô, mas ainda assim você vai precisar do médico para passar todo aquele conhecimento para aquela inteligência. Tá? Então, e outra coisa, o tarô, eu acho que ele é insubstituível, na minha visão. Porque você pode ter uma inteligência que coloque toda a interpretação dele ali para você. Mas vem cá, faz uma pergunta, por exemplo, a Tatiana me ama? Eu li aqui uma carta no tarô, saiu a lua. Se eu perguntar, a Tatiana me ama, saiu a lua, vai sair a mesma resposta. Mas vem cá, eu e você somos as mesmas pessoas? A gente tem a mesma energia? A tua história com a Tatiana é a mesma que a minha? Entendeu? Então é insubstituível. Por isso que é importante a experiência do tarólogo para tirar essas cartas, né? Total. E em relação ao que as pessoas normalmente pensam e os mitos comuns do tarô, quais são os mais comuns? Olha, gente, tem tantos mitos aí, mas um dos principais é que o tarô não é coisa de Deus. É coisa do diabo. Gente, mas assim, Deus e o diabo estão no tarô também, tá? Não é coisa cristã, por exemplo, com todo respeito à religião cristã. Mas o Papa também está no tarô. Então, assim, todos os arquétipos da nossa vida, de religião, a cultura, tudo está no tarô. Tanto que é um mistério. Ninguém sabe de onde veio o tarô mesmo. Alguns dizem que veio do Egito, outros já dizem, né, historicamente, que veio pela Europa, ali entre França e Itália. Então, assim, tem uma questão sobre o tarô que tem uma mítica ali de que ler tarô ou qualquer outro meio divinatório é algo amaldiçoado, é mau agouro. Gente, balela, tá? Tem muita gente aí, muito importante, de muita inteligência, conhecimento, que adora uma consulta de tarô, eu garanto isso, se dão muito bem com uma consulta, e são pessoas, mente aberta, tá? Eu acho que quem ainda tem essa visão precisa talvez ressignificar a forma como vê as coisas. Pode não gostar, ok, respeite, mas tenha pelo menos um pouquinho de conhecimento para falar sobre, quem sabe até mudar a visão. Nas suas consultas, quais são, normalmente, os temas mais comuns que as pessoas procuram respostas? Olha, até um tempo atrás eu diria amor. Hoje em dia estamos falando muito de questão financeira. As pessoas estão muito preocupadas. E sabe uma coisa que eu notei? Antigamente era muito comum ver homens falando de dinheiro, mulher falando de casamento. Caio, isso mudou assustadoramente. Eu vejo muitos homens preocupados com a vida amorosa. Nós tivemos uma inversão muito grande social, tá? E muitas mulheres preocupadas com independência financeira, tá? Então, eu acho bacana, mas eu percebo também socialmente meio que um desequilíbrio, tá? Não que a mulher não possa ter uma questão afetiva, ou o homem, etc e tal, financeira, eu acho que todos devem ter, eu acho que independência é uma coisa maravilhosa de se obter, conquistar, mas eu acredito que tem um equilíbrio, né? Tem pessoas que viram totalmente workaholic ali, 100% trabalho, esquece o casamento e depois não entende porque com o amor travou. E aí volta, eu tenho muitos clientes, inclusive assim, e voltam falando, nossa, nenhum cachorro olha pra mim. Aí você vai ver a idade da pessoa, 70 anos. Mas peraí, o que você fez? Eu trabalhei. Quantos casamentos você passou? 2. E o restante eu trabalhei. Então a pessoa se dedicou tanto no trabalho que ela esqueceu de amigos, de família, de amor. E depois ela quer recuperar isso lá no meio ou no fim da maturidade, gente. Não que não possa. Eu acho que deve buscar isso, mas é meio difícil, vamos concordar. Hoje a gente está passando no Brasil aí no Brasil não, né? No mundo, uma turbulência, uma instabilidade. É possível a gente perguntar sobre o mundo também, o que vai acontecer,
ou só coisas pessoais? Não, é possível, o mundo está no tarô. A carta do mundo, tá vendo como todos os arquétipos entram no tarô? Isso é interessante. Sim, é possível. Nós podemos falar de religião sobre o tarô, nós podemos falar de política sobre o tarô. É muito comum nós vemos tarólogos, astrólogos, numerólogos fazendo técnicas divinatórias ali para saber qual participante do BBB vai vencer e realmente é interessante que muitos acertam, alguns chegam perto, né? O tarô tem aquela coisa de trazer realmente sempre uma resposta ou chegar o mais próximo da realidade. Então, sim, é possível você ver tanto politicamente quanto historicamente acontecimentos que vão além da nossa vida pessoal. Entendi. Ainda focando aí na questão das consultas. Uma pessoa que ela tem problemas com relacionamentos, com às vezes colegas de trabalho, ela pode se consultar. E como ela pode fazer para, às vezes, bloquear essa energia de colegas de trabalho? Então, Caio, isso é uma questão complexa. Muitas vezes tem que verificar se o problema realmente não é ela com a pessoa. Tem gente que toma ranço por uma coisa. Eu tive uma cliente que ela falava assim, a fulana, não sei, ela sempre comentava da fulana. E um dia eu falei, vamos dar uma olhada para ver por que tem tanta... Na verdade, o que tinha acontecido? Essa fulana entrou no lugar da amiga. A amiga foi demitida, essa pessoa entrou e ela pôs na cabeça dela que o chefe era contra a amiga e que a fulana, por ser conhecida do chefe, estava nesse colunho. E aí ela tomou antipatia pela garota. E a garota não tinha nada a ver, ralava tanto quanto ela, tá? Inclusive ganhava menos, tá? Então, assim, a questão tem que ver se às vezes aquela energia que você tá achando tanto que a do outro não é sua. Ou se você não tá alimentando aquilo de alguma forma. Então, sim, o tarô ele é muito eficiente para detectar esse tipo de coisa. E se for do outro, claro, eu vou falar. E se for sua, também esteja preparado, porque eu vou falar, tá? Pode esperar de quem for passar comigo sinceridade, respeito e ética, tá? Eu não vou passar a mão na cabeça, não. Se tá errado, tá errado. Mas eu vou te direcionar de uma forma que você entenda esse erro e tenha sucesso em cima daquilo que você tava vendo e rompa essa energia negativa. Seja no amor, seja no profissional ou na família, é importante. Outros pontos, por exemplo, que pode estar alinhado a essa questão energética, constelação familiar, tá? No caso de família é uma coisa, às vezes a pessoa não prospera no trabalho, às vezes ela não prospera no amor, tá? Ou em ambos os setores, por uma energia da família. Aí você vai ver o retrato do pai e da mãe, idem. Você vai ver dos avós, idem, bisavós, idem. Peraí, de onde começou isso? Então, aí você fala, mas eu não acredito nisso. Einstein disse, somos energias condensadas. E é verdade, né? Antigamente, hoje eu não sei se dá pra fazer isso aqui, mas antigamente você passava o teu braço perto de uma TV de tubo, arrepiado. Por quê? Temos energia. TV também. Tudo é energia. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem um DNA sanguíneo com a tua família, será que espiritualmente você também não tem esse DNA? Essa energia rondando no teu sangue espiritual, vamos dizer assim? Fluxo espiritual? Provavelmente sim. Então, o tarô ele vai te condicionar um tratamento para lidar com essa situação. Pode ser desde um trabalho espiritual, uma queima de karma, ou até uma linha constelar. E o que é a constelação? Que é uma terapia familiar para energética? É isso? Ela vai retratar bloqueios. Na verdade, ela é como um canalizador energético que vai identificar, falando a grosso modo aqui, né, de uma forma mais simples, que vai identificar aonde estão aquelas repetições. Geralmente, a raiz daquelas repetições, a nascente daquilo que se repete, né? Então, geralmente, a pessoa que procura uma constelação, eu tenho uma ótima consteladora, inclusive, na minha equipe, e ela traz uma referência muito boa familiar. Ela é especialista nisso, tá? E toda vez ela retrata realmente questões que às vezes tá realmente ali entre pai e mãe, mas muitas vezes tá lá no tetravó, então já tá em 4 gerações atrás. E ela vai tratando aquilo, dependendo, quanto mais longe o problema, maior o número de sessão. E às vezes não é tão longe e ela consegue romper e realmente a gente vê mudança. Então sim, constelação ela é um canalizador ali que vai te ajudar a identificar a nascente desse ciclo de repetições, tá? Através da família e ela corta, que são esse DNA que eu te falei. Entendi. A constelação ela é a parte de um dos tratamentos espirituais assim que o direcionamento do tarô pode
dá para resolver os problemas. Pode. Como você falou, o tarô ele é autoconhecimento. Muitas vezes o problema não está em volta, muitas vezes o problema está na pessoa. Tá na pessoa. Uhum. E conta pra gente aí um caso de sucesso aí, uma pessoa que mais marcou na sua vida aí nesses anos de experiência. Nossa, pergunta difícil, porque são muitas, tá? Muitas mesmo, mas eu vou chegar aqui na mais próxima. Tinha uma pessoa que ela recebeu uma herança, né, de família, um empresário, acho que até meio conhecidinho, e ele acabou de alguma forma falindo, tá? Ele viveu a vida toda que ele quis, ele viajava muito, tal, lá, e ele não sabia lidar. Então, qual que era a questão? Ele tinha problema com gestão, ele não sabia ser um bom gestor, ele não sabia lidar com fundo de caixa, ele misturava todas as contas, o financeiro dele era totalmente desalinhado, bagunçado. Ele era uma pessoa e ele tinha certeza que ele estava sendo roubado. A gente foi, a primeira coisa que a gente falou, ele chegou a dar nome da pessoa, tudo, e ele estava no processo assim, falência mesmo. E a partir do momento que o tarô pontuou para ele que não havia um roubo ali, o que na verdade havia um excesso de ausência e interesse dele em fazer a empresa fluir, ele estava delegando isso, porque ele sempre teve o pai como o majoritário ali, quem comandava. A partir do momento que ele perdeu esse pilar, ele não soube lidar com esse peso, né? Então isso veio abaixo. Obviamente que ele não ia conseguir segurar sozinho. Então o tarô direcionou para ele como ele teria, a partir daquele momento, que lidar com aquele funcionário, que inclusive foi o funcionário que ajudou ele a reerguer. Tá? Então, assim, ele estava totalmente equivocado, ele estava jogando toda a responsabilidade dele nos outros. Então, esse é um caso de sucesso, assim, que hoje eu vejo que a empresa dele também, inclusive, está fazendo novas contratações também, tá? Então, é bem importante, eu acho muito interessante. Esse, para mim, é uma pessoa que eu consegui ajudar muito, tá? Você falou aqui, inclusive, hoje da mulher que a mãe dela precisou de uma cirurgia, que fez a cirurgia, da que estava tomando remédio para labirintite, não era labirintite. Em relacionamentos, você lembra de algum que teve um desenrolar importante, que a pessoa estava mal depois? Sim. Neste caso... Ok, tá. Sim, neste caso, muito importante, teve uma pessoa no qual a esposa, na verdade, era o problema, né? E uma vez ela veio, ela tentou manipular o tarô, ela tentou manipular a minha mente ali, só que ela conhecia já a minha ética, o marido já me conhecia há um bom tempo, sempre se consultavam comigo, e aí ela fez a proeza de falar, pode falar tudo que tá aí. Falei, tem certeza? O cara vivia altamente em depressão, tomava remédio, tudo e tal. Eu falei, tem certeza? Tem certeza? Ela falou, tudo bem? Falou, não, a gente já conversou aqui, a gente tá até, se for pra separar, a gente separa amigavelmente, se não for, a gente vai tentar. Eu falei, tudo bem. Olha, aqui é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Resumindo, eles separaram, mas a mulher me falou um monte. Mas ela me mandou falar, inclusive, ela tava concordando com tudo, chorou na consulta, disse que ia procurar, que ela entendeu que o problema realmente era ela. Só que no decorrer, esse rapaz melhorou muito a questão até de relação dele, de saúde. Hoje ele tá namorando com outra pessoa, tá muito feliz. E ele... a namorada também se consulta comigo agora. E assim, ele é super grato. Depois essa pessoa voltou, a esposa me pediu desculpa, tal, que ela ficou muito nervosa, tal. Aconteceu e também se consulta, mas os dois hoje estão felizes. Então eu considero isso uma relação que foi assertiva, porque às vezes você tá em algo que já tá fardado ao fracasso ali e fica insistindo, dando murro em ponta de faca. Então, nem sempre ter sucesso no amor representa que é aquela pessoa pro resto da vida, tá? Às vezes você tem que entender quando o ciclo encerrou. Falando agora com quem tá meio perdido, qual que é um sinal claro que a pessoa precisa de um direcionamento espiritual? Olha, a partir do momento que ela começa a desenvolver patologias como crise de ansiedade, burnout, que estão se falando muito, depressão, a partir do momento que ela não consegue mais se identificar ou com família, ou com trabalho, ou dentro de uma relação, pode ter certeza que é um canal aberto ali para obsessores, pessoas invejosas, etc, etc. Vários tipos de energias nocivas que vão contra a sua paz de espírito, sua felicidade, claramente sua saúde, principalmente mental. Porque toda doença, antes de chegar no físico, ela passa pelo nosso processo energético, mental e espiritual. Então, o que acontece? O direcionamento que eu dou para essa pessoa é que não se abandone,
Não coloque limitações naquilo que você pode ter como resposta, seja o tarô, seja um aconselhamento de um amigo, ou até mesmo um espiritualista. Sempre busque um direcionamento, mas antes de qualquer coisa, sempre questione se aquilo está coerente ao que você acredita também dentro de você. Mas acima de qualquer coisa, seja verdadeiro. Não com o outro, com você mesmo. É a melhor forma de você encontrar o teu próprio caminho e conseguir sim ter uma resposta ainda mais clara no caso de uma consulta de tarô, com um espiritualista, seja qual for a crença. Maravilha, maravilha. E como que as pessoas fazem para te encontrar e para contratar uma consulta, para se consultar com você? Pode ser pelo meu Instagram, Mika Oliver, né? Como pode ser também pelo site, né? Que vai direcionar já pelo WhatsApp. Pode falar o WhatsApp aqui? Uhum. Tá, que é o WhatsApp 11 970 38 5347. Tem um outro número que eu também esqueci, mas tá lá no site também, tá no Instagram. Beleza, Mika. Estamos encaminhando para o final aqui. Passa voando, né? Muito, muito rápido. Falamos aí sobre o tarô, a importância, o que é o tarô. Até eu não sabia direito. Às vezes a gente pensa que é sobre os outros, na verdade é uma análise sobre a gente, né? Uhum. Deixa uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente. Pessoal, para quem está buscando aí um direcionamento, um norte em como resolver questões, seja no amor, na saúde, no profissional, e muitas vezes acha que o problema está fora, dá uma verificadinha, vê se não é você realmente que está travando as coisas, colocando expectativas ali em questões erradas, tá? Todo caso, me procura aí que eu tenho certeza que vai ser um prazer dar um direcionamento aí e boa sorte aí para vocês na jornada de vocês. Um abraço. Bom, muito obrigado, Mika, por esse papo aqui. Gratidão. Você tá procurando um direcionamento, procura lá Mikael Oliver ou mikaoliver.com.br. Nos vemos no próximo nosso podcast aí, trazendo sempre pessoas com sucesso em diversas áreas na vida para trazer um conhecimento pra gente. E nos vemos no próximo nosso podcast.